paz aos dois, que a Avelina está em nossos corações, né? Vamos lá, então. A gente vai compor a mesa, desde já agradecendo a presença de todos. Eu queria convidar inicialmente a Valéria Barbosa para coordenar a mesa, diretora-geral da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina. Queria também agora chamar a mesa o nosso palestrante do dia, com muito carinho, que é o professor Emerson Mengues, doutor. Coordenador da linha de pesquisa micropolítica do trabalho e o cuidado em saúde, da pós-graduação em clínica médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Que eu acho que dispensa maiores apresentações. Quero dizer que é com muito carinho e muito prazer que, junto aqui nessa sala, das pessoas mais queridas que tenho nessa construção de vida, tá? Bom debate a todos. Senhoras e senhores, bom dia. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a presença de todos nesse segundo dia do nosso encontro. A gente imagina a expectativa de cada um que estava aqui, né, por todo o encontro, mas a gente não pode deixar de falar que o grande momento, a expectativa maior da grande maioria dos presentes era por esse momento, pela presença do professor Emerson, que nos brinda hoje com a oportunidade de estar discutindo com a gente a gestão na produção do cuidado em redes de atenção à saúde. A gente já vem falando em redes há algum tempo, eu acho que a gente trabalha em rede há algum tempo, mas ainda falta avançar muito nesse caminho e a importância de então estarmos discutindo nessa manhã como fazer para que ela de fato aconteça, né? Como fazer a produção do cuidado, como gerir essa rede para que ela realmente, de fato, forneça a atenção à saúde tão desejada por cada um que está aqui hoje. Muito obrigada, Emerson, por sua presença e a gente passa a palavra para você. Obrigado pelo carinho, pela acolhida. Obrigado por vocês também todos estarem aqui e pelo que já aconteceu aqui antes, né? Que são situações emocionalmente significativas para nós. Tanto os meninos e meninas aqui no coral, né? Que é sempre uma potência que a gente vai descobrindo à medida que a gente vai conhecendo coisas incríveis acontecendo em lugares onde a gente não acha que está acontecendo tantas coisas interessantes e diferentes. E também pela homenagem, né, à luz que os companheiros fizeram e que também recheia isso aqui de emoção. Bom, é óbvio que, na realidade, agora eu vou fazer um deslocamento disso, né, e vou tentar compartilhar com vocês certas maneiras pela qual eu tento me aproximar dessa questão sobre a gestão da produção do cuidado em rede, né? Eu não vou falar da gestão da rede, né? Na realidade, eu vou tentar trazer algumas ideias para vocês que permitam a gente elaborar, pensar, conversar sobre essa perspectiva da produção do cuidado, considerando esse elemento que tem sido muito utilizado, que é essa questão da produção do cuidado em rede. Né? Eu já tenho tido a oportunidade em várias ocasiões de poder tratar desse tema da rede e tenho sempre me pautado por algumas perguntas do que é mesmo que nós estamos falando quando falamos em rede? O que é isso? Né? Já tenho tido essa oportunidade em vários eventos, não só da Rede Unida, mas também com gestores em vários eventos nacionais ou estaduais, com secretários municipais, com trabalhadores, com usuários. Né?
tem sido um tema que há um tempo me instiga muito. Eu vou fazer algumas ofertas de imagens e ideias que eu sempre acho que acabam me permitindo trazer para vocês essas questões que me interessam muito num papo sobre esse. Né? Eu consigo ficar sentado. Não tem apresentação, eu vou tentar construir imagem com palavras. Não tem. E eu vou, de uma certa maneira, eu vou tentar dar o máximo que eu posso aqui. Acho que eu estou a ficar. Se eu vou para baixo, acho que eu consigo, né? Eu vou com esse aqui. Bom, eu acho que eu me sinto melhor assim. Eu vou tentar partilhar com vocês as coisas que eu vou recolhendo, das coisas que eu leio, das coisas que vão me afetando e que me permitem sempre conversar um pouco sobre algumas ideias que eu tenho, né, em relação ao tema do cuidado. Recentemente eu li um livro que me foi dado de presente por uma amiga nossa, de quem participa do nosso grupo de produção lá na UFRJ, e aqui tem vários elementos, a própria Rossana, componente desse coletivo, Laura, Débora, Lúcia, são várias pessoas, né, que estão aqui, Luciano, Regis. E eu recebi esse livro de presente, que é um livro chamado Meu Nome é Vermelho. Alguém aqui já leu esse livro, Meu Nome é Vermelho? Bom, então eu posso falar o que eu quiser. Se tivesse um aqui, eu já ia começar a ter que ser muito fiel. Então, aí eu já vou começar a inventar, né? Nesse livro, o autor, que é um autor muito interessante, chamado Orhan, ele é um autor turco e que ganhou o Prêmio Nobel de 2006. No Brasil, talvez a obra mais conhecida dele, que já virou inclusive roteiro de cinema e filme, chama-se A Neve. Eu também não sei se vocês já viram. Se não viram, eu aconselho a ler. Né? Ele é um autor que tem uma narrativa muito rica, muito interessante, e você percebe que ele traz elementos de certas fontes históricas na medida que ele está construindo o romance dele. Ele, ao mesmo tempo, tem uma agilidade nesse romance, porque ele também tem uma certa narrativa de um romance policialesco, né? E quem gosta de ler romance policialesco sabe que isso tem uma força de captura do leitor, que é, quando o cara é bom, né, que é incrível. Nesse livro, Meu Nome é Vermelho, ele vai usar de toda essa capacidade que ele tem. Mas eu não vou contar o romance plenamente, eu vou contar do que é que ele me pegou nesse romance. Vocês vão entender por que eu vou fazer isso daqui a pouquinho. Ele localiza o romance dele, isso é uma característica interessante de grupos que estão situados ali na Turquia, né? Em particular dessa longa construção da cultura otomana. Para quem não localiza claramente a Turquia tem uma história, além das novelas da Globo, ela tem uma história nessa produção do Ocidente e Oriente, né? Uma história por várias características, tanto do ponto de vista das lutas por certas formas de civilização, onde a Turquia sempre esteve muito vinculado, também pelo lugar estratégico, geopolítico, que ela ocupa na Europa, apontando para o Oriente. Né? Quer dizer, é como se a Turquia fosse um país que tem todo o braço na Europa, né, ocidental,
e todo um braço no Oriente Médio. Então, ela carrega dentro dela várias formas de produção cultural e civilizatória. Por exemplo, toda a história do Império Romano, numa certa medida, passa pela Turquia, né? A construção de Constantinopla, o último reduto a cair do Império Romano é exatamente nessa região da Turquia. Essa passagem de parte dos romanos ao cristianismo também tem a ver muito com esse processo de Constantinopla, Istambul e coisas desse tipo. Mas ela também é um lugar de produção pós este período de toda uma cultura e uma civilização que se desenvolveu num território da religião muçulmana. O livro vai tratar disso, vai se remeter à Turquia do século XVI e vai tratar de personagens que são chamados de miniaturistas. Miniaturistas porque na realidade são copistas que fazem desenhos em miniatura. Quem já viu, por exemplo, uma publicação mais original de gravuras muçulmanas, ou algumas publicações tipo Mil e Uma Noites, em edições muito especiais, vai perceber que muitas das gravuras que são produzidas nesse tipo de construção cultural, elas se devem a estes artesãos, esses miniaturistas. Eles fazem todos aqueles pequenos desenhos que constam nestas páginas. E o romance se remete a isso, a esses miniaturistas vivendo no século XVI uma história muito interessante. E a história remete, o século XVI não é escolhido pelo Orhan à toa, porque ele vai trazer uma tensão Ocidente-Oriente entre cristianismo e a religião islâmica através desses miniaturistas. E aí existe algo que é muito interessante, de que tem um dos personagens que teve a seguinte oportunidade. Ele pôde, por causa do sultão que governava naquela época essa região, ele pôde, como embaixador dessa região da Turquia, ele pôde visitar Veneza. Então ele visita Veneza e ele conhece o que os pintores estão fazendo em Veneza. Então, de repente, ele conhece que os pintores em Veneza faziam quadros retratistas. Na realidade, começava a aparecer a pintura italiana naquele período, que é europeia, e que também se percebe que na China também tem, de uma certa pintura realista. Ou seja, o pintor ali em Veneza, ele pinta o rei na imagem que o olho dele vê do rei. Ou seja, aposta que a pintura consegue ser a tradução do pintor daquilo que o rei é visualmente, que o olho dele capta e o desenho dele e a pintura dele permite. E esse embaixador do sultão, ele também é um chefe de ateliê de miniaturistas em Istambul. E ele fica impressionado com aquilo, porque todos os miniaturistas não podem fazer este tipo de desenho. Este tipo de construção do retrato não é permitido, porque o miniaturista ele tem que fazer um desenho que seja a imagem de algo que Alá vê de onde ele olha. E Alá só olha de cima para baixo.
ele nunca olha no mesmo nível. Allah não se coloca no mesmo nível dos homens. Então, um miniaturista que tem que fazer um retrato, não pode fazer o retrato do que ele está vendo. Ele só pode desenhar o modo como Allah está olhando. Isso quer dizer que o miniaturista, nessa construção, quando ele bota os seus desenhos nessas páginas, ele faz isso no perspectivismo de quem olha de cima para baixo, de quem olha o outro como pequeno e sem detalhes do ponto de vista de um retratismo. Então, você não vai encontrar o retrato de um sultão como você encontraria o retrato de um doge veneziano, não é? Um governador veneziano e sua família burguesa vão ser retratados na precisão do objetivismo que o olho do pintor pode dar na sua pintura. No caso de um miniaturista, isto não pode ser feito. E aí, o romance vai tratar desta tensão o tempo inteiro. Na realidade, não vou contar o romance, nem quem matou quem. Mas eu vou tirar proveito dessas duas construções. O que é que essas construções estão dizendo para mim? Uma delas, que é a do miniaturistas, ela está dizendo o seguinte: a fonte da verdade é Allah. A fonte da verdade vem da forma como Allah está constituído e olha a sua produção, que são os homens. E nesta fonte da verdade, eu já vou tirar o nome fonte da verdade e vou usar o nome regime de verdade. Então, nesta religião, o regime de verdade, ou seja, de onde vem a verdade das coisas, é poder ocupar como miniaturista o mesmo lugar que Allah estaria para olhar sobre as coisas e retratá-las. Então todos os desenhos são menores, são pequenos, são de uma angulação, de um olhar de cima sobre, e vai trazendo esta possibilidade, inclusive de que o desenho tem que expressar nessa perspectiva, neste regime de verdade, que o objeto retratado é sempre menor que Allah. Isso cria, neste regime de verdade, impossibilidades. Por exemplo, se um pintor, nesse regime de verdade, vai tentar construir no seu quadro uma certa perspectiva de planos e fizer o seguinte desenho, para poder projetar o plano, ele pega e desenha esta cadeira, que está no primeiro plano, como um grande objeto do seu quadro. E para dar a noção da perspectiva, ele põe lá no fundo um templo muçulmano. O pintor que fizer isso está violando o regime de verdade, porque ele jamais poderia dizer que a cadeira é maior que o templo. Isso quer dizer que essa é uma questão que interessa a nós. De onde emana a verdade sobre aquilo que nós estamos olhando, sobre aquilo que nós estamos retratando, sobre aquilo que nós estamos falando? Lá no pintor veneziano, o regime de verdade vem de outro lugar, não vem de Allah. O regime de verdade não vem de olhar divino. O regime de verdade que atinge aquele momento de Veneza em diante é o regime de verdade que vai formar logo depois, no século XVIII, no século XVII e XVIII,
XVIII em particular, o movimento que nós chamamos de iluminismo da razão. Ou seja, o homem dotado da sua razão e com toda a sua capacidade de olhar e compreender o mundo, pode produzir verdades sobre este mundo como o mundo é. Essa é a ideia de um certo regime de verdade que vai dar uma corrente chamada realismo. Eu posso me aproximar das coisas e posso retratar as coisas do jeito que elas são. E eu posso trazer isso para as pinturas e para o conhecimento. Então, o regime de verdade, neste caso, não é o que Allah me permite conhecer, não é o conhecimento que o profeta diz sobre Allah, no caso do islamismo, do Maomé, por exemplo, que consegue ter um acesso para traduzir o conhecimento e diz: este é o conhecimento. Não, neste outro caso, não há profetas, há cientistas, há pesquisadores que se debruçam sobre o mundo, sobre a natureza e que dizem que podem compreender a verdade das coisas a partir das coisas. Neste outro lugar, o regime de verdade é entendido como algo que vem da natureza das coisas. Então, se eu quisesse conhecer a verdade sobre os planetas, sobre o ar, eu preciso ver o que eles emitem das verdades deles para eu poder compreender. Isso está aí, século XVI, XVII, XVIII. E olha que interessante, e esse livro permite isso. Estamos, todos nós, humanos, habitando a mesma esfera que a Terra, e estamos falando de mundos absolutamente diferentes. Inclusive uma proximidade incrível, porque a Turquia está cravada muito pertinho da Itália. Não é? Ou seja, não precisa nem pensar que a gente está olhando da Terra, um no norte e o outro no sul. Não! Nós estamos ali, pertinho, pertinho. Hoje, de avião, é pulinho. Roma, Istambul, é um pulinho. Pim! Só que não é um pulinho. É uma mudança radical de mundo. Se eu estou lá olhando no século XVI, eu estou falando de homens completamente diferentes. Eu estou falando da verdade emanada de lugares completamente diferentes e as consequências desse tipo de construção de mundos distintos são completamente diferentes. Se eu me posiciono no regime de verdade do islamismo, eu estou enfiado num mundo que não é o mesmo mundo se eu me posiciono no regime de verdade, por exemplo, do iluminismo. São dois mundos diferentes, falam de dois mundos, falam de construções de seres distintos. Não existe a categoria homem como um genérico. A própria construção muda de forma tão radical que a gente não pode falar nem em humanização. Não existe essa possibilidade de construção de categoria desse tipo. Para falar em humanização, eu preciso ter um regime de verdade que permita fazer nascer o homem como algo próprio. E eu não sei se vocês sabem, mas o homem como algo próprio, como sujeito que pensa no mundo, só nasce no século XVI e século XVII, a partir da produção do René Descartes. O René Descartes oferece uma coisa famosa
que todos nós repetimos, que é: penso, logo existo. Ora, antes do Descartes dizer isso, não existia essa categoria. A categoria de que nós somos sujeitos e que pensamos e logo existimos, isso é do século XVI, XVII. O que eu estou querendo trocar com vocês? Eu estou querendo trocar com vocês que quando nós vamos, de alguma maneira, tentar fazer alguma reflexão sobre algo, é interessante que a gente possa pensar que regime de verdade está operando naquilo que nós estamos tentando compreender e falar. E qual é a nossa relação com esse regime de verdade? E eu vou querer trazer isso quando a gente pensa a possibilidade de falar em produção do cuidado. Quando a gente possa pensar que fazer a gestão de algo implica em que é esse algo para nós. Então, falar de produção de cuidado em rede implica tentar compreender um pouco isso. Quais são os regimes de verdade que operam nessa lógica da produção do cuidado e sobre o qual nós, trabalhadores ou usuários, estamos ligados até o pescoço? A primeira coisa é que não existe um único regime de verdade. Com certeza não existe. Existem vários regimes de verdade. E o mais interessante é que não é que existe um regime de verdade em mim e um outro regime de verdade na Rosana. Não, é que existem vários regimes de verdade em mim. Assim como existem vários regimes de verdade na Rô. Isso quer dizer, e eu gosto de usar essa imagem, que eu sou uma multidão de regimes de verdade. Com certeza. E aí a pergunta é: qual deles que está aqui falando no microfone? Quantos desses regimes de verdade está se apresentando nessa conversa? E em vocês, quantos regimes de verdade são acionados, vão se produzindo? E o que isso tem a ver com essa conversa? Essa é uma questão que é absolutamente fundamental. Porque eu poderia começar a ir mapeando regimes de verdade que ocupam lugares em nós. Eu vou pegar aquele mais banal, que cria uma identidade aqui enorme. Eu vou considerar que todos nós aqui estamos aqui porque somos muito implicados com as práticas de saúde. De que lugar ela for, pode vir de N lugares, mas se tem algo que é completamente comum aqui, é que somos todos implicados com as práticas de saúde. Ou porque um de nós é médico, ou porque um de nós é professor na formação de profissionais de saúde, ou as duas coisas, por exemplo, no meu caso, ao mesmo tempo, ou porque um de nós também é usuário, aliás, a mesma coisa, porque eu, por exemplo, sou médico, sou professor docente envolvido em vários níveis de formação, mas também sou usuário. Ó, já tem 3 lugares que eu ocupo. Ou porque alguns de nós ocupam lugares funcionais na organização de maneira diferente. Então, além de ser médico, além de ser professor, além de ser usuário, de repente eu sou diretor de uma coisa, sou um secretário municipal, eu sou um coordenador de um grupo de pesquisa. Ou seja, eu posso ir operando aqui dentro vários lugares que nos ocupam. E eu posso ir operando aqui dentro vários que eu nem sei que vão aparecer em mim. Porque eu não sei. Eu poderia dizer que há algum tempo atrás eu não tinha a mínima noção de algumas coisas que hoje já acontecem em mim. E outras que aconteciam foram embora. Ou seja, eu sou em produção. Eu sou uma multidão, como todos vocês. Todos
estão em produção. As nossas existências é uma produção contínua, é uma multiplicidade, e a gente não consegue dizer com clareza a única que somos. Só pretensões muito psicologizantes e muito estreitas dizem que quem não tem clareza da sua identidade é uma pessoa em crise. E eu diria o contrário. Quem tem muita clareza da sua identidade está em crise. E isso para mim é fundamental, porque eu reconhecer os vários regimes de verdade que vão operando no mundo, ele vai me movimentando. E isso quer dizer que eu tenho sim, em vários momentos, e sou acionado em vários momentos a ocupar esses lugares. Então é muito comum que quando o médico em mim chega num certo lugar, que eu percebo em mim que um certo regime de verdade vai se sobrepondo a outros. Mas quando o usuário em mim entra neste lugar, a primeira coisa que ele faz é pegar o regime de verdade do médico em mim e mandar para o brejo. E eu sempre brinco, as inteligências vão variando. Como usuário, nós temos uma inteligência completamente diferenciada neste regime de verdade do que como profissional de saúde. É só fazer uma brincadeira rápida aqui, rápida. Eu poderia perguntar assim: todos vocês vão agora pensar como usuários. E não precisa muito exercício, porque todos são. Tá certo? Então, corpinho de usuário em cada um de nós. Se eu perguntar de uma maneira muito rápida aqui, como usuário, o que é um serviço de saúde que tenha qualidade? O que vocês falam? Pode falar, começar. Que escuta, que acolhe, que tenha profissional de saúde, mais médico, mais enfermeiro, mais PO, mais nutricionista, mais agente, é mais. Que o trabalhador ou as equipes se interessem pela minha vida. Que mais? Seja acolhedor, resolutivo. Olha, eu não estamos discutindo nenhum curso de avaliação de serviço aqui. Vocês já deram quase 10 critérios. O usuário falou em vocês, está falando em mim também. E a gente vai, rapidinho a gente bota 20, 30 indicadores de qualidade que o regime de verdade do usuário em nós, pumba, dispara. Não temos dificuldade. Agora vamos abandonar esse corpinho. E vamos para o corpinho das profissões que nos ocupam. Enfermeiro é enfermeiro, médico é médico, fono é fono, psicólogo é psicólogo, nutricionista é nutricionista, administrador é administrador. Vamos para o corpinho das profissões. E aí eu faço a mesma pergunta: o que é um serviço de saúde com qualidade? Falem desse corpinho e me dão os indicadores. Conhecimento. Qual conhecimento? Do núcleo da profissão. E não misture, por favor, porque eu não quero me irritar como médico. Não misture. Que mais? Uma equipe, olha, eu pago um dobrado se eu escuto profissionais de saúde falarem em equipe. Profissionais de saúde falam em agrupamento profissional, multiprofissional, equipe. Por que não fala em equipe? Porque a palavra equipe traz no conceito simetria.
profissionais não se posicionam em simetria. Não se posicionam em simetria. Eu não estou mentindo, né? Bom. Que a história do romance eu posso mentir, mas esse não dá, né? Que mais? Olha como começa a ficar mais difícil esse outro regime de verdade de nós. Esse outro regime de verdade é o que faz em certos serviços alguns profissionais virarem pro outro e falar assim: esse procedimento você não pode fazer, meu bem. Isso é da minha profissão. É isso. Ah, então o que é um serviço de qualidade a partir do núcleo da profissão? Uau, eu tenho que perguntar, que regime de verdade mesmo eu estou usando? De onde é que vem essa verdade? Essa verdade vem no núcleo da profissão? Bom, mas o que é núcleo de profissão? Eu, por exemplo, tenho 40 anos de medicina, eu diria que eu já tive muitos núcleos de médicos diferentes. Depois do ato médico, não fiquei medíocre. Verdade, verdade. Nos meus 40 anos de profissão, é o pior momento do núcleo profissional, é o que vem do ato médico. Quando eu me formei, lá no começo dos anos 70, meu núcleo da profissão era largo, ampliado, negociava relações com os outros profissionais de um outro jeito. A clínica era incrível. Hoje, uau! Eu comparo o médico atual que cumpre a lei dos conselhos profissionais com tecnólogos. É um regime de verdade de tecnólogo. Não é? Tanto que o ato tenta fazer precisão de procedimentos. Isso é médico. Inclusive com a ousadia de dizer que a acupuntura, que é uma invenção milenar, no Brasil virou coisa de médico. O Brasil é mais sábio que os milhares de anos dos chineses. Olha o regime de verdade. Eu estou brincando, mas não estou brincando. Eu estou simplesmente colocando que certos regimes de verdade viram leis. Leis. A gente acha que o Alá é estreito porque não está permitindo desenhar a cadeira na frente do templo? E o Alá em nós, profissões? É complicado. Eu não tenho nada contra Alá, né? Também contra nenhuma religião, não tem esse vínculo. Então não tem porque fazer críticas personalizadas das religiões. Estou simplesmente pensando no regime de verdade. Então, quando eu faço a mesma pergunta para o meu mesmo corpinho, o usuário em mim, o profissional em mim, e vou perguntar a mesma pergunta, o meu corpinho constrói respostas diferentes. É interessante, porque eu começo a perceber que eu tenho vários regimes de verdade em mim. Vários. Né? E é óbvio que quando eu percebo isso, eu posso tirar proveito disso. Quando eu não percebo, eu fico confuso. Então, quando eu não percebo, eu não sei, como trabalhador de saúde, se quando eu estou diante de uma equipe, se eu me estabeleço em simetria com os outros profissionais, que às vezes eu gostaria, e eu fico confuso, porque no meu núcleo eu não consigo compreender que é isso que eu tenho que fazer. A gente tem um monte de profissional confuso nas vezes. Um monte. Na maior confusão. Que ali, na hora que você faz a reunião da equipe, não há simetria. Mas na hora que você vai para o corredor da unidade, a simetria aparece. Isso é interessante. Olha, tem um outro regime de verdade no encontro, o dos corredores. O dos espaços que a gente fabrica fora dos formais. Então tem um outro regime de verdade dentro do cotidiano do trabalho que é muito interessante, que é um regime de verdade que a gente não pede licença para o secretário, nem para a diretora, nem para ninguém, e a gente opera na horizontalidade. Aí o enfermeiro, o médico, o agente no cafezinho estabelecem
outras formas de conversações. Aqueles que têm toda a firmeza no seu território identitário e não quer estabelecer, tu vai nem tomar cafezinho. Só toma cafezinho com paz. Que nem mulher vai no banheiro, só vai acompanhada. O homem não. O homem vai sozinho. Porque ele tem uma firmeza de identidade que ele é tão seguro que ele só pode ir sozinho no banheiro. Então, esse jogo é um jogo que acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. E a gente não dá conta. A gente não consegue pensar tudo isso ao mesmo tempo. Mas à medida que a gente vai conversando sobre isso, vocês estão vendo isso acontecendo com a gente no cotidiano da vida, inclusive. Cotidiano da vida. Quando a gente sabe disso, é óbvio, eu já falei, isso muda muito. Porque eu posso brincar dessas coisas comigo mesmo. O Lacan dizia que a melhor forma de compreender que alguém não precisava mais da psicanálise dele é quando esse alguém começava a rir dos seus fantasmas. Eu acho que tem muita verdade nisso que o Lacan dizia, não é? Quando você começa a rir dessas confusões em você, é porque é uma maravilha. Você começa a poder brincar com isso, não é? Você brinca com essas possibilidades. E aí você consegue compreender esse tigre-picante em cada um de nós. E pode até ajudar algumas pessoas a ficarem menos angustiadas com isso. Isso é uma questão que, de uma certa maneira, é uma preocupação de um pensador que para mim é muito importante, que é o Michel Foucault. O Michel Foucault, ele tem vários tipos de trabalho no qual ele fala de regimes de verdade. E ele tem alguns textos dele onde esse tema do regime de verdade interessa a nós. Um livro dele muito conhecido, bom, pelo menos na saúde coletiva é mais conhecido, é um livro chamado Nascimento da Clínica. Um outro livro dele mais recente para nós, nem todo mundo leu, é um outro chamado Nascimento da Biopolítica. Nesse livro, Nascimento da Clínica, o Michel Foucault faz a seguinte ideia. O que é que está acontecendo? E aí ele está olhando a Europa muito perto dele, né? Alemanha, França, Inglaterra, ele está muito nesse circuito da Europa. E está estudando o que está acontecendo do século XVIII para o século XIX, no campo da medicina e no campo da clínica. E o Michel Foucault, ele vai lá e ele diz assim, olha, em 1770, se alguém tivesse algum tipo de manifestação no corpo que fosse entendido como uma enfermidade, o raciocínio que atuaria nesse período é o chamado medicina das espécies. O que é medicina das espécies? Eu vou simplificar, mas é mais ou menos a seguinte ideia. Se eu começar a ter febre, se eu começar a ter secreção nasal, se eu começar a tossir e ter secreção de catarro, posso inclusive ter sangue, isso daí, na medicina das espécies, é compreendido da seguinte forma, que o meu corpo foi possuído por uma entidade, espécie e enfermidade. As doenças eram espécies, e eram espécies que se produziam nos corpos. Como toda espécie, eu podia compreender então. Então eu podia sim, febre, tosse, secreção. Ah, essa é uma espécie muco-catarro sanguinolenta. Como é que essa espécie funciona? Porque toda espécie funciona de um jeito, não é? Essa espécie
funciona assim. Ela entra no corpinho, vai evoluindo, aí no dia X a febre aumenta, depois de tantos dias ela diminui. A secreção aumenta depois de tantos dias, depois ela piora e ela diminui. Aí ela é acompanhada de sudorese. Ou seja, eles vão descrevendo a passagem da espécie pelo corpo. E diz, depois de 8, 9 dias, essa espécie vai embora. Se não matar, o corpinho fica bom de novo. A medicina das espécies, então, não é uma medicina em que a verdade vem do corpo. O regime de verdade não vem do corpo. Não existe o corpo biológico que fica disfuncional. O regime de verdade dessa medicina vem das espécies e enfermidades que vão se acossando. E o estudo da medicina é o que favorece essa espécie tomar conta do corpo e como eu posso fazer ela ir embora mais rápido. Então a medicina das espécies, ela maneja situações de miasma, situações no meio ambiente que favorece e desfavorece a aparição, ela maneja alimentos, certas coisas que fazem a espécie passar mais rápida pelo corpo. Você aguentar a pancada da espécie que tomou conta de você. Esse é o regime de verdade dela. Aí o Foucault diz assim, ora, isso está em 1770. E é assim que se fabrica médico. O médico é um clínico, naquele período o cirurgião não era médico. Cirurgião era um barbeiro. Vale a pena ver isso, não é? O cirurgião só vai na categoria de médico no século XIX, a partir de um certo momento. Então, a universidade que eu venho, que é a UFRJ, cujo curso de medicina começa em 1808, cirurgião não era médico nesses primeiros cursos. Não se fabricava cirurgião. Cirurgião ia aprender com artesãos badeiros. Então, o mesmo cara que cortava o cabelo era o mesmo cara que arrancava o dente, era o mesmo cara que suturava ferida, era o mesmo cara que ajuntava osso. Isso não era médico no período. Médico era o clínico da medicina das espécies, o que acompanhava o cara no leito, que entendia essa lógica, que fazia sangria. Então a sangria vai diminuir o tempo dessa espécie nesse corpo. Bom, enfim. Aí o Foucault vai, em 50 anos depois, já não mais 1770, e ele começa a ver o que está acontecendo em 1810 em diante. 1820. Como é que eram as escolas médicas? O que se ensinava nas escolas médicas? O que se pensava nessas escolas? E aí ele começa a perceber e fala, nossa, tem uma mudança brutal aqui. A medicina das espécies não faz parte mais da ritualística da formação. O nível de conhecimento é de outra ordem, o mundo é outro, e o regime de verdade vem de outro lugar. Não vem mais das doenças como espécie. O regime de verdade agora é o corpo biológico que adoece. E essa é uma invenção desse período. Do mesmo jeito que eu falei de Alá e perspectivismo, do pintor veneziano, dos vários regimes de verdade. E nós, eu estou falando de dois regimes de verdade, fabricando médicos completamente distintos, numa passagem de 50 anos. E ali, para 1820, é outro mundo. Agora o médico não raciocina mais a partir de um regime de verdade que vem de lá das espécies. O médico agora vai raciocinar o que o corpo biológico ensina de verdade para ele, a partir dos seus sintomas, sinais e disfunções. Coisas que os outros mal pensavam. A clínica das espécies não é igual à clínica do corpo biológico. E o que os médicos
inventam nestes 1800 e pouco? Eles inventam os hospitais. Vocês vão falar, mas o hospital já existia, né? O hospital faz tempo. Sim, mas não esse. Este hospital é inventado no século XIX. Que hospital é esse? Os médicos vão para dentro desses lugares hospitais, viram para todo mundo que tomava conta disso e diz assim: agora essa instituição é nossa. Hospital é uma instituição médica. E é no hospital que a gente produz a verdade da doença. O conceito era: eu pego o corpinho biológico que está manifestando disfunções, levo para uma situação idealizada, que é o hospital, uma enfermaria, e permito que este corpo viva o seu adoecimento. E eu, médico, ali junto do paciente, no leito, vou aprender sobre a doença. E aí o Foucault vai ler tudo que esses caras estão escrevendo e vai mostrando como é que vai se produzindo a clínica do corpo biológico, como é que vão se desenvolvendo instrumentos para escutar o corpo, como é que vão se desenvolvendo instrumentos para mapear sinais e sintomas, como é que vai se desenvolvendo a propedêutica, a semiologia, a história clínica. E ele vai dizendo: o que é que nós estamos vendo? Um outro regime de verdade. Um regime de verdade dos corpos adoecendo. E aí é que vão aparecendo todos os conceitos que até hoje, não só mais na medicina, mas em todas as profissões de saúde, são muito imperativas como regime de verdade. A invenção do corpo biológico é tão forte que poucos de nós conseguem pensar que o corpo biológico não existe. E o corpo biológico não existe. Ele passa a existir no século XIX. É difícil para nós. É tão natural isso. É tão natural que as pessoas não conseguem pensar. Nós aqui temos dificuldade. Para vocês verem como é que vocês estão nesses regimes de verdade, de uma forma que vocês não precisam nem pensar. E eu sou um louco que estou dizendo que o corpo biológico não existe. É tão óbvio que o corpo biológico existe. É óbvio que os órgãos existem. Como não existe órgão? E eu estou dizendo, não existem os órgãos. Os órgãos são uma invenção, na medida que eu invento o corpo biológico. Isso cria situações que são difíceis para nós. Por quê? Porque isso, nós somos tão isso, que quando a gente se apresenta no encontro com um outro, rapidinho este outro já virou o corpo biológico. E eu não consigo sair disso. Ele é corpo biológico, ele emite sinais e sintomas, e a verdade sobre o corpo dele sou eu que vou produzir a partir do meu lucro profissional. Este regime de verdade, inventado no século XIX, através de certos interesses, governa intensamente os nossos encontros cotidianos nos serviços de saúde. E nos obriga a produzir certas redes e não outras. E isso é inquietante. Por quê? Pelo seguinte: baseado neste regime de verdade, nós construímos redes de serviço que favoreçam a exposição desses corpinhos adoecidos para o nosso regime de verdade. Estes serviços que nós construímos são serviços que vão filtrando as existências destes que possuem corpos e vai fazendo uma purificação a ponto de que quando ele chega dentro do serviço, o que chega é uma
emissão de sinais, sintomas e queixas. Os nossos serviços se constituem como uma rede de ofertas, já estou falando de rede agora, cheguei, de tal maneira que essa rede, na realidade, é um filtro de regimes de verdade. E ela vai filtrando de tal forma que quando alguém traz para dentro do serviço certas questões que não pertencem ao meu regime de verdade, eu viro para ele e falo assim: não é aqui que a gente fala disso. Aí você vai para o padre, vai para o bar, vai sei lá para onde, vai para casa, aqui a gente não fala disso. Esta construção, eu trago duas imagens de rede para falar delas. E que tem a ver com essa conversa dos regimes de verdade. A primeira, que é o que eu chamo, e eu já tenho usado desse conceito, as chamadas redes analógicas. Como a gente é da era, eu não sou, mas já sou, digital, a gente tem dificuldade de entender o que é uma coisa analógica. Mas como ainda existem relógios que os ponteirinhos vão andando assim, a gente entende o que é uma máquina analógica. Uma máquina analógica é aquela que, para ir para o passo seguinte, vai sempre numa sequência. Então, o relógio de ponteiro é uma máquina analógica, porque ela vai do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Uma máquina analógica, ela tem que cumprir o degrau para chegar no degrau seguinte. Um relógio analógico não passa do meio-dia para as 2 da tarde sem passar pelo 1. Mesmo mexendo rapidinho o botão, faz chup, passa pelo 1. Essa é uma máquina analógica. Uma máquina analógica é a máquina mais inventada nesse país do conceito que nós temos de rede de serviço. Primário, secundário e terciário. Coitado do usuário, ele tem que ser analógico. Ele tem que ser analógico, porque ele tem que obedecer à máquina analógica da nossa rede de serviço. Dentro do serviço, a gente monta uma relação analógica para ele. Ele chega na recepção. Da recepção, ele vai para a sala de espera. Se ele pular na recepção para a porta, vai embora. Violou regra. E a gente acha que nem lá. Pune. Então ele tem que ser analógico. Ele vai andando. Vai andando. Cada passo é um passo. E nós vamos imprimindo e fichando. Cada caminhar analógico dele. Não sei se vocês estão percebendo, a máquina analógica é um filtro. A máquina analógica é um filtro. Se alguém chega e pertence ao meu grupo de pertenço, ele tem que cumprir todo o filtro analógico, que quando ele chega no grupo, é a hipertensão que está chegando. Mas é ou não é? É. Então a máquina analógica organizacional que está sendo inventada, ela vai construindo regime de verdade que ela quer trabalhar. Essas máquinas analógicas, em muitos lugares, a gente é analógico também. Fisicamente, para subir a escada, eu não consigo desmaterializar e bumba, materializar do outro lado. Ainda
máquina que faz isso. Máquinas digitais fazem isso. Eu pego um relógio digital e pulo do meio-dia às 5 horas da tarde, sem passar pela 1, pela 2, pela 3 e pela 4. As máquinas digitais são hipertextuais. Hipertextual é fácil de entender. Todo mundo que abre um computador, vocês na internet são hipertexto o tempo inteiro. Todo mundo que abre um computador e está ali e vem uma janela no computador. Você aperta um botão, aparece outra janela. Isso chama-se hipertexto. É como você está no seu smartphone e você entra com o nomezinho de qualquer coisa e manda aparecer, e ele não vai numa sequência percorrer 8.500 pagininhas até chegar na página do site que você quer. Ele vem com a página do site direto. Pumba! Isso chama-se hipertexto. Hipertexto é essa produção de redes por linkagem. Isso é um hipertexto, não é? Ora, máquinas digitais são hipertextuais. Elas permitem que você salte de uma posição, de um plano, para outro plano, sem cumprir roteiro. É por salto. É por desaparição, aparição. Você entra num espaço de visualização e emerge em outro. Isso é uma máquina hipertextual. Essas máquinas hipertextuais, elas já vêm fazendo parte sistemática das nossas formas de pensar no mundo. Não é, minha geração, só no gibi do Flash Gordon a gente tinha proximidade com máquina desse tipo. Não é? E ainda assim, uma certa timidez, que era a ideia de ter um relógio que você conversava com alguém com o rostinho dele aqui. Delírio. Impossível. Isso nunca vai acontecer. Não é? Ora, essas são as máquinas hipertextuais. E isso é interessante, porque uma máquina hipertextual, ela rompe com a lógica do dialógico, da máquina dialógica. Ela rompe. Desculpe. Analógico. Aí eu quero chegar no dialógico e vou falar do errado. Ela rompe com a lógica do analógico. O analógico não precisa ser respeitado. E o que isso tem a ver com novos regimes de verdade? Aí eu posso fazer os regimes de verdade em mim e tentar sacar. Como é mesmo que eu produzo o que eu vou chamar das minhas conexões de existência? Como é que a minha existência é constituída? De tal maneira que eu não sou uma hipertensão, que eu posso ser um monte de coisas. Se vocês pensarem, vocês vão poder chegar numa imagem que é o seguinte: como é que a gente fabrica na vida real singularizações? Por que nós que somos tão iguais, nós somos iguais? Eu posso começar a enumerar no que nós somos iguais. Nós temos 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, nariz, boca, 2 ouvidos. Nós temos os mesmos números de cromossomos. Mas nós temos os mesmos números de genes. Quase temos, talvez com uma pequena variação, a mesma quantidade de células. As nossas células têm as mesmas composições. Tem mitocôndrias, tem os mesmos núcleos, tem os mesmos citoplasmas, tem as mesmas membranas. As nossas células trocam sais do mesmo jeito. Tem bomba de sódio na membrana. Brincamos de ser fábrica de proteínas, todos iguais. Fabricamos proteínas. Temos ciclo de Krebs, fabricamos ATP. Eu poderia aqui agora ficar
ficar falando em coisas. Ora, somos muito iguais. E ao mesmo tempo, uma pergunta muito banal para qualquer um, e sempre a resposta é a mesma, dos 7 bilhões que são todos iguais na Terra, quantos são iguais a mim? Nenhum. Então, como é que a gente produz ninguém igual em cima de tanta igualdade? Algum segredo tem, e não é na máquina analógica da gente. Porque a máquina analógica faz a gente só estar inserido e coordenado na repetição. Tem uma outra máquina aí dentro. Se vocês ficarem atentos, eu chamo isso de a nossa produção nos detalhes. A nossa produção nos detalhes, nos encontros que o nosso viver nos conduz. A produção existencial nossa é uma produção no detalhe. Eu posso pegar 2 pessoas nascidas no mesmo dia, na mesma família, no mesmo país, no mesmo lugar, e eu vou dizer, as 2 não partilham o tempo inteiro dos mesmos encontros. Há detalhes no encontro de uns que não ocorrem no encontro com outros. Isso quer dizer que eu sou testemunha de mim mesmo, que ninguém mais é, de certos detalhes, e cada um é testemunha de si, na sua existência, de certos detalhes que ninguém mais é. Estes detalhes fazem parte dos nossos encontros, destes outros em nós. Isso quer dizer que a gente se singulariza nos nossos encontros existenciais com todos os detalhes que ocorrem na nossa vida. De todos os tipos. Eu não estou chamando só detalhe encontro com uma pessoa. Pode ser um detalhe em mim, um acidente. Eu não encontrei ninguém. Este outro em mim é um acidente. Esta construção não é analógica. Esta construção é rizomática. O que é um rizoma? O que é um rizoma? Rizoma é uma grama. Grama que tem no jardim, todo mundo já pisou em grama. Vocês já pisaram em rizomas. Mesmo que não soubessem. E se já pisaram em vocês já pisaram em rizoma também. A grama, diferente de uma árvore, ela não obedece à lógica da estrutura arborescente de uma árvore. Raiz, caule, tronco, folha. Você consegue reconhecer os segmentos. Uma grama, ela cresce, eu vou botar entre aspas, pela oportunidade que ela tem de estabelecer conexões com a terra e com os obstáculos. Então, uma grama está crescendo dentro de uma terra, ela bate num obstáculo, ela não para de crescer. E nem se dobra sobre ela mesma, que nem a raiz de uma árvore. Ela desvia e vai embora até encontrar outra. Ela bate num outro lugar, ela desvia e vai embora até encontrar outra. Rizomático tem essa imagem. Rizomático é a nossa existência. A nossa forma de existir é rizomática. A gente encontra alguém, algum outro ocorre na nossa vida e lá vamos nós abrindo uma nova linha de subjetivação. Novos regimes de verdade vão nascendo em nós. Novas formas de existência vão nascendo em nós. Por isso que nós somos multidão. Por que nós somos uma multidão em produção? Porque a todo momento nós estamos no meio de encontros. E encontros em acontecimento. Que você não sabe o que vai dar. Você não sabe o que vai dar. Alguns são muito agradáveis, que produzem mais potência em você. Outros te amedrontam e você vai
para um lugar de um regime de verdade que fique mais tranquilo. Todos nós fazemos isso. Todos nós manejamos a tensão entre a repetição em nós e a diferença em nós. Tudo bem, volto aos nossos serviços e às nossas redes para ir fechando. Que rede, então, somos nós quando chegamos nas redes analógicas do serviço? Redes rizomáticas. O usuário que chega em um serviço é um rizoma. Ele não é o ponteiro de um relógio, que vai do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5. Ele chega singularizado. O usuário chega porque ele tem a expectativa de que o lugar aonde ele chega seja hipertextual. O que é um serviço de saúde hipertextual? É um serviço que inventa um arranjo de produzir uma rede em ato no encontro com aquele que chega aí. Por isso que o acolhimento, não como recepção, mas o acolhimento como um encontro intercessor, é um arranjo hipertextual. Não é acolhimento de risco, não é acolhimento para receber, não é acolhimento para dar normativa para ninguém. É acolhimento para encontrar. Todo usuário, quando vai atrás de alguma coisa, ele vai atrás de um encontro singular. Ele vai atrás de uma máquina hipertextual. Ele vai atrás de uma máquina de serviço digital. Ele não vai atrás de uma máquina analógica. Quem impõe a máquina analógica para ele, e muitas vezes como desastroso, somos nós. A ponto da gente perder